Oi, gente, bom dia. Eu me chamo Fernanda Siqueira e eu, juntamente com as minhas duas parceiras de equipe, a Fernanda Félix e a Gabriela Araújo, ficamos responsáveis, né, pela terceira nota da AP3 de antropologia. E quando a gente estava debatendo sobre o que a gente gostaria, né, de trazer para discussão em sala de aula, para apresentar para vocês, juntamente com o professor Hamilton, a gente debatendo, chegamos a uma conclusão que iremos falar sobre a endoculturação, porque a gente viu que era um tema bastante rico e que a gente podia abranger vários capítulos da nossa vida, porque, para quem não sabe, né, para quem esteve presente na aula e para reforçar, é, a endoculturação ela é um processo de aprendizado e educação de uma cultura que vai desde a nossa infância. Como assim? A gente nasce, né, em determinado local, por exemplo, vou citar um exemplo meu. Eu nasci e me criei em Sobral, no Ceará, que é onde eu resido hoje, e eu fui criada com os costumes, as tradições daqui de Sobral, da minha terra, onde eu vivo hoje. É, Quando eu chego em outra cidade, em outro local, eu vou me deparar com as culturas de lá. São culturas que podem ser iguais ou diferentes daqui. Coisas, por exemplo, quando eu vou supor um exemplo que eu vou para São Paulo. Quando eu chegar em São Paulo, as culturas das pessoas de São Paulo vão ser totalmente diferentes da minha cultura, da cultura que eu cresci vendo aqui e aprendi aqui em Sobral. É tanto que às vezes tem até uma divergência de palavras. O que para mim pode ser uma coisa, para eles podem ser totalmente diferentes. E aí a gente fica se perguntando, né? A gente assim, vale? O que seria isso? A gente vai e explica, do mesmo jeito eles explicam para nós. Isso é um processo de endoculturação. A gente está familiarizado com a cultura, que para nós é normal, que está no nosso dia a dia, enquanto para eles é uma coisa totalmente nada a ver, que não faz parte do dia a dia deles, e vice-versa. Gente, e a endoculturação, ela pode transmitir para as demais pessoas, né, uma forma de cultura. E que essas pessoas podem sim aderir a essa cultura. Não é proibido, não é só porque eu nasci e me criei em determinado local, quando eu me mudar para outro, né, para outra cidade, vamos continuar aqui com o exemplo de São Paulo, que eu não posso aderir às culturas de São Paulo. Sim, eu posso, né? À toa que muitas pessoas que se mudam, vão para São Paulo a trabalho, seja porque qual for a situação, acabam que aderindo os costumes, a cultura de lá, o tom de voz, né, o nosso sotaque chamado muda, de algumas pessoas, não estou generalizando dizendo que todos, alguns, o sotaque das pessoas muda, o modo de falar, por conta da convivência. Isso é endoculturação. Você não vai se apropriar da cultura do outro, mas com o passar do tempo, que você for convivendo, que você for vivendo dia após dia lá, essa cultura vai entrando, né? Entrando pra dentro de você. Você vai aderindo, você vai vendo que quanto tempo que você passa com aquela pessoa ali que tem vivência daquilo, você vai pegando o sotaque, as palavras, e quando o tempo vai passando, você se dá conta que você já é um paulista de sangue, por mais que você tenha nascido no Ceará e se criado no Ceará. Isso é bastante interessante. E vice-versa, de quando a pessoa vem de São Paulo para morar no Ceará, a pessoa acaba pegando o nosso sotaque, né, que é um sotaque mais puxado, é, pega a nossa cultura, é comida que lá para eles não comiam diariamente, que eles vão começar a comer aqui como cuscuz. O cuscuz aqui é uma comida bastante típica, que lá é muito, para eles podem ser difíceis comer cuscuz, mas aqui praticamente todo dia, né, alguém tem que seu cuscuzinho com café, com a natinha, com a manteiga ou até mesmo com ovo. E a gente vai aderindo às formas de cultura de onde a gente vai passando. E isso é bastante enriquecedor, porque a gente não é obrigada a viver só com a nossa cultura de determinado local que a gente nasceu e se criou. Ela é bom. é, eu queria muito, né, poder falar de outros tipos de cultura,
mas eu preciso ter vivência daquilo para poder falar, para me trazer uma coisa concreta para vocês. Mas, como eu não tenho, eu vou trazer aqui alguns contextos, né, de endoculturação aqui da minha cidade, que desde quando eu sou pequena, eu vejo que as pessoas, né, elas praticam e tudo mais. E vou trazer também alguns pontos turísticos que são pontos de endoculturação na minha cidade. Como eu já havia falado para vocês lá no comecinho, eu sou de Sobral e como eu nasci e me criei aqui, existem algumas culturas, né, que são próprias daqui. E essas culturas são acompanhadas de alguns pontos turísticos, que são bastante famosos aqui em Sobral. E o primeiro ponto turístico que eu gostaria de mencionar aqui para vocês seria o Arco do Triunfo. É um dos é até engraçado de falar porque o Arco do Triunfo, sem dúvidas, é um dos pontos turísticos e monumentos mais fortes que fala mais sobre a nossa cidade, que é Sobral, ou a Princesa do Norte. Ele fica situado na Avenida Doutor Guarani, bem centralizado no centro ali de Sobral, bem no meio mesmo da nossa Sobral. E é um dos monumentos que mais vão caracterizar a nossa cidade, como eu já havia dito. Ele foi construído por iniciativa de Dom José. Dom José foi uma pessoa, né, foi uma figura bastante importante aqui para Sobral, que tem também um ponto turístico, eu vou falar nele mais à frente, que é o museu dele, mas não vem ao caso agora, só mais para frente que eu irei falar. E a construção dele se deu em 1953, que foi uma época, né, um ano, na verdade, que marcou a história de Sobral, que foi quando teve a imagem, né, de Nossa Senhora de Fátima, passou por Sobral, a nossa peregrina. Os executores, né, que projetaram o famoso Arco do Triunfo foi o Fábio Rangel. Na verdade, o Fábio Rangel ele projetou e quem foi o executor foi o Francisco Frutuoso do Vale. A Boulevard do Arco, né, ou Arco do Triunfo, como fica a critério, né, de como você queira chamar, ela, antes de ser um arco, ela existia ali um cruzamento, ou melhor, um cruzeiro, que era chamado Cruz das Almas. Foi erguido por iniciativa do missionário Frei Vidal da Penha, como um símbolo de fé, já que ele estava por passagem por Sobral, no fim do século XVIII, mais ou menos por aí. Porém, ela foi demolida em 1929 e, como eu já falei antes, quando foi em 1953, por iniciativa de Dom José, foi erguido o famoso Arco do Triunfo, Arco de Nossa Senhora de Fátima. O Arco Nossa Senhora de Fátima, ele é bastante importante para a nossa cidade, pois todo ano, né, já apesar de estarmos em um período de pandemia, antes, né, da pandemia, nós sobralenses, se reunimos lá no Arco do Triunfo para fazer a coroação de Nossa Senhora de Fátima. Era um momento muito, muito importante para a nossa cidade, porque além de ter pessoas que residiam em Sobral, que residem em Sobral, vinham pessoas de cidades vizinhas, de distritos vizinhos, para contemplar a coroação de Nossa Senhora. Era um momento muito lindo, porque havia várias apresentações, celebrações, tinha música. É uma forma de cultura da nossa cidade, desde que eu me entendo por gente, né, falando assim. Eu vou para a coroação de Nossa Senhora de Fátima e cada ano que passa é uma coisa mais linda, apesar de estarmos na pandemia, né, não estar podendo aglomerar. Antes disso, era muito rico esse momento, porque a gente via que as pessoas que moram em Sobral contemplavam e davam o devido valor àquela cultura, porque antes mesmo de eu nascer, isso já acontecia. Já coroavam Nossa Senhora lá no arco e era um momento muito rico em que as pessoas se reuniam e mostravam a nossa cultura para essas pessoas.
para os demais que vinham de fora, que vinham pela primeira vez e afins. Agora a gente vai falar sobre a Praça do Teatro São João, que fica no centro de Sobral, e ela é dividida em duas alas. Tem a edificação da ala que fica ao lado da igreja, que é chamada hoje Menino Deus, e tem a outra ala, que fica em frente ao Teatro São João. Tinha muito movimento naquele tempo, até hoje tem, né? Mas antes de ser como é hoje, havia um movimento muito grande de pessoas. E por isso que foi necessária a construção de outra ala, que é hoje a que fica do lado do teatro. E foi em 1939 que essa ala foi construída e teve um serviço de som, né, bastante famoso, que foi a coluna rádio Imperator. Quando somente uma das alas funcionavam, a população pedia, né, ao prefeito daquela época que a obra, né, da outra ala que estava interditada fosse concluída, para que assim eles pudessem utilizar. Aí o prefeito, né, atendeu o pedido do povo e terminou, no caso, a construção e inaugurou essa ala. Só que tem um porém, que é um dos pontos fortes da história dessa praça do Teatro São João. A elite daquele tempo elegeu ela como privativa, então somente quem fazia parte da elite sobralense daquele tempo poderia utilizar essa ala, que foi recém-inaugurada. Enquanto a outra ala, que ficava ao lado da igreja do Menino Deus, era usada por empregados domésticos, escravos, a classe média e classe baixa, né, digamos assim, resumindo. Então ficou dividido, por isso chamada duas alas. Uma ala era da elite sobralense, e a outra ala era das pessoas que trabalhavam para essa elite. E naquele tempo havia uma movimentação muito grande, né, na praça do Teatro São João, por mais que seja dividido em alas, porque, como eu falei, havia um serviço de som que tinha assim, um funcionamento e começava todo dia às 18 horas. Começava a programação, tocavam marchas, músicas daquele tempo, e tinha também tinha também um cinema que anunciava os filmes do dia. E depois disso ouviam-se mais música até chegar a hora, né, do filme do dia do teatro, do cine-teatro. Como eu falei, existia o cine-teatro, né, e as pessoas iam, né, para assistir os filmes do dia, iam também para ouvir as músicas, né, da rádio, e havia uma sessão de cinema às 6 horas. E, quando era a próxima sessão, né, do Cine São João, às 7h30, era a última sessão, ficavam ocupados, né, em frente ao teatro, onde várias pessoas se reuniam e assistiam filmes. Quando dava 9 horas, o rádio, né, o serviço lá do alto-falante do rádio, ele encerrava a programação e tinha uma música, né, que as pessoas já sabiam que era o encerramento lá das atividades, né, que o cinema podia fechar, a rádio já ia acabar seu expediente, que era uma música chamada, desculpa se eu pronunciei errado, que minha fluência em inglês é péssima, mas é a The Stars and the Strip Forever, que significa as estrelas e faixa sempre, quer dizer a bandeira dos Estados Unidos. É uma música de John Philip. E aí o pessoal já sabia, né, que era a hora de se despedir, de ir para suas casas, e eles seguiam o seu rumo e iam para suas casas. Esse ponto turístico é um ponto turístico bem forte daqui de Sobral. Hoje não existe mais isso de alas, onde pessoas de classe média ou baixa ficam do lado lá da igreja do Menino Deus, enquanto as pessoas da elite sobralense ficam do lado do Teatro São João. Não existe mais isso. Hoje a circulação é livre, todo mundo pode andar por todos os lugares do Teatro São João. E quando eu descobri essa história, eu fiquei bem
assustada, porque eu não sabia. Eu descobri, eu estava entrando no ensino médio, sendo bem sincera com vocês. E eu fiquei bem assustada porque realmente é uma coisa que assusta, né? Por mais que seja um lugar público, as pessoas privatizaram, a elite sobralense privatizou. E por isso ficou, ninguém hesitou. Cada qual no seu canto, por conta da sua economia, né? Por conta do seu dinheiro. O dinheiro falava mais alto do que qualquer coisa naquele tempo. Esses são dois pontos turísticos, né? E cultura, né? Que eu queria falar para vocês. Espero que todo mundo tenha compreendido. E vou passar a palavra para minha parceira de equipe. Oi, gente, bom dia. Me chamo Fernanda Félix e eu passei um tempinho residindo em Sobral, porém, por conta da pandemia, eu voltei para a Serra. Mas eu continuo vivendo a cultura de Sobral e eu irei falar um pouquinho sobre dois pontos turísticos. O primeiro é o Morro do Cruzeiro das Missões, como era chamado antigamente, o Alto do Cristo. Ele foi doado pelo senhor Aristide Frederico de Andrade para o bispo Dom José Tupinambá, para a construção de uma estátua do Cristo Redentor. E eles tinham o objetivo de manter a tradição das romarias ao cruzeiro, que existiam no local antigamente, onde foi construído o Monumento do Cristo, o qual passou a ser o ícone sobralense. E a pedra foi lançada e benta em setembro de 1938. O projeto foi encorajado pelo senhor Vicente Martins, que encomendou a um escultor italiano que residia em Juazeiro do Norte, Ceará, a estátua com 28 metros de comprimento. E o monumento foi pago pela diocese com a cooperação popular e depois foi transportada de trem para Sobral e foi inaugurada em 28 de maio de 1939. E a comunidade do Alto do Cristo continua desfavorecida, mas mesmo assim cresce aos trancos e barrancos, com o impulso da diocese principalmente, que construiu no alto a Capela de Santo Agostinho e no bairro de Ibiapina, o Santuário Mãe e Rainha, e vem contribuindo bastante significadamente com a socialização e os investimentos imobiliários nessas comunidades. E foi pensado na gestão do prefeito passado um projeto para o Alto do Cristo, beneficiando uma área de 20 mil metros quadrados, com a pavimentação em piso de concreto, lavado, pedras de cariri e iluminações artísticas do pátio da estátua do Cristo Redentor, além da construção de praças, escadarias e outras melhorias reivindicadas pelos moradores da comunidade. Porém, o projeto não saiu do papel. E houve um tempo também que a gestão municipal tentou derrubar a estátua do Cristo, portanto, a ideia foi revertida, pois era um lugar, uma atração bem inteligente, movimentava bastante a cidade, gerava muitos empregos, renda e oxigenava a economia do Alto do Cristo. E o outro ponto turístico que eu trouxe é o Museu Dom José. Ele foi construído pelo Major João Pedro Bandeira de Melo em 1844 e o prédio ele tem o estilo império e é integrante da segunda fase dos sobrados sobralenses. Ao início da década de 1940, passou a ser um palácio episcopal de Dom José, e permanecendo assim até o final da década de 1960. Ele foi fundado oficialmente por Dom José Tupinambá da Frota em 29 de março de 1951. E o museu ele possui um valioso acervo adquirido entre os anos de 1916 e 1959. E Dom José recolheu as peças em Sobral e em outras regiões do Ceará, do Maranhão, do Pará e do Amazonas, chegando atualmente a compor um acervo de mais de 30 mil peças, além de uma coleção numismática com 20.934 moedas. E o Museu de Dom José, ele possui coleções de porcelana, de cristal, de imaginários, mobiliários, paleontologias, etnologias, arqueologias, armarias, e outros adereços e acessórios.
e é uma instituição ligada à arte nacional e europeia nos séculos 17, 18 e 19. E, além disso, hoje é considerado o maior museu do Ceará e um dos maiores do Brasil em arte sacra e arte decorativa, e se tornando um magnífico painel da história social de Sobral e nos municípios norte cearenses. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Gabi, eu moro no Graça e eu vou falar um pouco sobre o ponto turístico mais famoso da minha cidade, que é a Cachoeira do Bilidário. Porém, essa cachoeira não é muito antiga, ela foi descoberta há pouco tempo, mas é o ponto turístico mais famoso e frequentado da minha cidade e também de toda a região, porque vem muita gente de vários lugares para visitar, mas aqui é uma cidade pequena e não tem muitos pontos turísticos. E aqui nessa região é predominada também por vários rios, que durante as férias ou até mesmo no final de semana ficam lotados de gente e com vários paredões de som nas beiras desses rios, com muitas pessoas dançando, tomando banho de rios e se divertindo, gerando empregos para a população e movimentando a economia da cidade. Então, gente, essa foi a nossa apresentação. Espero que todos tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. E agradeço a compreensão, principalmente do professor, que abriu espaço para a gente poder se apresentar hoje. Agradeço a atenção de vocês. E é isso. Tenham um bom dia.